Olá, aqui é a Keila e aqui a gente vai dar sequência à nossa introdução aos fundamentos mais básicos de Dynamo. A gente já viu como funcionam, operam os números dentro do Dynamo no vídeo anterior, e aqui a gente vai chegar num exemplo de utilização de números aqui dentro do Dynamo Sandbox, que inclusive a gente viu também no vídeo anterior, como encontrar ele e instalar esse Dynamo, que ele não depende de você abrir o Revit primeiro para executar o Dynamo depois. Antes de a gente entrar no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a clicar no botão abaixo para se inscrever, e você pode também curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui pro canal ao menos um vídeo como este para você. Vamos lá! Bom, primeiro eu já estou aqui com o Dynamo Sandbox aberto, e aqui eu tô com esse gráfico que ele mostra os fundamentos de como é que o número funciona aqui dentro, o número inteiro, o número com casas decimais, a aritmética, os operadores negativos e positivos, os booleanos também e condicionais. E aqui a gente vai ver então a possibilidade de utilizar ele para gerar uma aplicação simples com base em números. Você pode estar revendo o vídeo anterior que eu vou deixar na descrição do vídeo, e você pode também baixar essa imagem que eu vou estar deixando esse gráfico ali no blog do canal. É só você acessar ali e baixar também para fazer junto se precisar. Da última vez a gente já viu aqui todo o funcionamento da parte de números, operadores matemáticos, valores negativos, exponentes, trigonometria, arredondamento, a diferença de sequence e range. E aqui eu vou até tirar aqui o alfinetinho que trava os valores. A validação de menor ou maior do que ou igual. Daí diferente também e igual com condicionais booleanos. E também aqui a gente, as unidades, a conversão delas e as amarras, os lacing. Daí quando eu cheguei aqui na parte de lacing, eu comecei a trabalhar com code block. O tal do code block, o bloco de código, a gente pode fazer o valor, por exemplo, colocar o ponto e vírgula, igual eu fiz ali, para ele dar entradas diferentes. Por exemplo, eu dei 2 cliques aqui no vazio e comecei a fazer um code block, um bloco de código. Se eu colocar 0, ponto e vírgula 1, ponto e vírgula 5, ponto e vírgula, digitei aqui, daí o cursor tá piscando, vou clicar aqui fora no vazio. Repare que o ponto e vírgula faz ele entrar cada um desses valores numa entrada diferente, na entrada 1, na entrada 2, e entrou aqui uma outra possibilidade. E nesse output eu posso ligar esses valores em alguma outra entrada respectiva. Outra possibilidade de eu fazer code block seria digitar o número de início e digitar o número de fim. Daí, por exemplo, aqui o 2, que ele vai autocompletar até o 6. Daí aqui a gente coloca o 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui a gente teria o passo que ele vai autocompletar nessa sequência. Se eu colocasse 1 até o 6, ele faz aqui o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 pontos ele faz o passo. Agora, se eu quisesse, além do passo, determinar step, que é o que está aqui do lado, posso aqui, vou deletar isso aqui no vazio. Eu posso colocar então 2.6 com step de 10. Ele colocaria o número 2 até o número 6 com 10 passos. Agora, se eu ligasse esse daqui, por exemplo, do 2 até o 6 com 3 passos, ele coloca 2, 4, 6, 3 passinhos no total, e completando ali de modo equidistante, com distâncias iguais, equivalentes, de 2 em 2 neste caso, do 2, do 4 até o 6. Daí, se eu quisesse fazer aqui com um passo, inclusive ele faria 2, com 2 passos. Ele faria aqui o do 2 até o 6, 2 passos. Se eu colocasse aqui 3 passos, ele colocaria 2, 4, 6. Se eu colocasse aqui 5 passos, ele faria 2, 3, 4, 5, 6, 5 passos no total. Então a gente tem aqui a possibilidade de trabalhar aqui com passo, além de a gente ter aqui a sequência que vai rodar. Se eu não determinar o passo, igual estava aqui antes, ele tende a fazer dessa forma aqui, de 1 em 1, como se fosse um número inteiro, um número integer. E aqui eu tenho um exemplo que já criei aqui para ficar mais rapidinho, em que a gente tem esse slider que é de integer, de valores inteiros, que ele está ligado aqui a esse code block. Esse code block que ele vai do número 2 inicial, com esse passo que ele está aqui com Sharp A, e ele vai chegar então até aqui 6 passos no total, igual a gente tem aqui essa listagem que é gerada então a partir desse valor. Se eu deixasse aqui 10 só para ficar mais fácil de a gente visualizar, o 10 ao atravessar esse code block, ele tem então 2, 8, 14, ele vai aqui aumentando nessa sequência, e aqui a gente teria o code block também,
essa listinha, que a gente poderia direcionar para criar pontos por coordenadas que utilizam esses valores, ou então criar como se fosse aqui os radianos com base nessa lista, e o seno também com base nessa listinha. Dessa forma, a gente pode colocar o seno como se fosse o y, o x como se fosse ali o code block com o passo A, e aqui também eu tenho esse mesmo passo que, se eu quiser, eu posso até gerar uma nova lista, uma nova entrada, se for o caso, para colocar esse outro ponto por coordenada. E esses pontos, essas sequências, a gente pode ligar para conectar aqui, criar uma linha entre esses pontinhos. E dessa forma, aqui eu deixei ele não visível, mas igual a gente fez da última vez, a gente pode ligar de novo a visualização. Eu posso aqui, inclusive, visualizar esse aqui também. E esse aqui também eu vou preferir também visualizar. Eu mostro a linha que conecta, que liga entre elas. Aqui eu fiz o eixo Z levantar também, daí dá pra ver aqui que o Z tá no 5. E aqui eu vou só parar de mostrar aqui, só para eu conseguir girar. Aqui é o botão direito do mouse para a gente conseguir girar e mostrar. E dessa forma, o botão direito do mouse pressionado eu girei. Agora eu consigo só mostrar aqui esse resultado final, em que eu poderia aqui mudar a amarra, se eu quiser do mais curto, ele liga dessa forma mais curto. Se eu quiser aqui alternar para ele ser igual nas duas entradas, pode ser também. Se eu tinha intenção de fazer o mais curto. Se eu tenho intenção de variar e fazer o mais longo, também pode. Se quisesse fazer cruzado, então botão direito ali na amarra e deixa ele como cruzado, pode ser também produto cartesiano na tradução. E o mais interessante, eu poderia aumentar aqui também esse integer slider para ele aumentar a quantidade de repetição. E acho que aqui ficaria um pouco mais fácil de enxergar se eu deixar ele no mais longo. Amarra aqui, eu vou voltar para o mais longo ou para o mais curto. Eu vou deixar entradas iguais, só para mostrar nesse mais curto que, deixa eu só girar, ele vai também alternar, como se fosse uma curva seno bem suave. Que, se a gente vê desse ângulo, parece que ele vai dançando nesse outro sentido, com esse valor do radiano que foi atribuído. Aqui eu posso só girar aqui um pouquinho, daí dá para ver que ele vai aqui balançando de leve, né, para lá e para cá. E eu posso aqui enquadrar ele. E a função do seno seria como se fosse meio que torcer ele aqui nesse determinado grau que ele vai aplicando aqui de variação. Então, o que fez ele, em vez de reto, variar bem de leve foi essa operação de radianos para graus. Então, ele converteu aqui essas entradas aqui para valores de radianos e depois de graus aqui em ângulos. E forneceu esse número aqui para o y. Se eu quisesse que também ele variasse aqui na altura no z, ele mexeria aqui um pouquinho mais nesse valor do z. E se eu quisesse que ele mexesse um pouquinho mais, talvez aqui também, a gente poderia operar, né, de uma forma um pouquinho semelhante, só que aqui para valores aqui de baixo. Então, por exemplo, se eu quisesse aqui esse ângulo operando somente no z, a gente teria pouca variação, acho que talvez no y ele ande um pouquinho aqui diferente, mas ele vai mudar a haste inteira. E talvez eu pensaria em colocar esses dois aqui, com Shift pressionado, vou selecionar esses dois, vou guardar eles no Ctrl C, Ctrl V, e vou trazer aqui para essa região. Só que daí eu vou ligar essa entrada diferente, vou inclusive colocar aqui o mesmo slider, só que aqui eu vou ter que mudar, né, vai ser o Code Block A também, que daí ele me permite entrar nessa entrada A, esse valor. E agora sim eu vou só ligar aqui pro radiano, e dessa forma, deixa eu só trazer ele um pouco mais para cá e um pouco mais para cá. Em vez de eu ligar com esse y, eu vou ligar esse valor pro y, ele começa a projetar um pouquinho mais nesse ângulo, e colocar esse double, por exemplo, aqui também no z. Acho que o z eu queria o original como ele estava antes, ok? E dessa forma a gente vai ter essa variação projetada. Daí eu vou aqui parar um pouquinho aqui essa visibilidade para poder girar a visibilidade do gráfico. Agora eu vou girar aqui no 3D e repara que ele liga com esse modo mais curto projetando, e além dele projetar ali mais adiante, eu tenho a possibilidade de ver também que ele vai aqui entortando aos pouquinhos. E eu posso aqui, além de ter essa onda, se eu quisesse deixar ele mais espaçado aqui, que ele está na altura 5, se eu colocasse aqui altura 10, por exemplo,
Ele fica um pouco mais aqui adiante no 10. Eu vejo que ele tá do 2,6 e aqui tá 2,10. Se eu deixasse aqui 2,7, por exemplo, pouca coisa só de diferença de passo aqui na inclinação, ele se torna menos projetado ali lá adiante. Da mesma forma, se eu colocasse aqui menos 7, por exemplo, ele jogaria aqui para a esquerda, né? Menos 2 aqui, por exemplo, ele assim por diante, ele projetaria aqui voltando. Eu vou deixar aqui, por exemplo, no 5, que ele é pouca coisa diferente do 6 e dá para ver que ele faz essa saia, que ele tem esse seno que ele vai projetando. Então aqui a gente tem um exemplo de aplicação de número, que a gente poderia depois fazer a aplicação dele, colocando uma viga inclinada, por exemplo, ali no suporte de uma cobertura, ou até mesmo um outro elemento escultórico de uma fachada, e aqui embasada nessa linha de colocação. Daí, caso você tenha, então, acompanhado, não esqueça de salvar o seu gráfico, você pode clicar ali no botãozinho de salvar. A gente vai continuar na próxima também vendo fundamentos da parte de strings, de textos, de caracteres. Espero que você tenha curtido, a gente tá vendo esse fundamento basiquinho que dá para aplicar em diversos lugares com o uso do Dynamo. Mas, então, nos vemos na próxima.